Ok, pode ir contigo então, Bruno. Bom, galera, boa noite. Para quem pelo menos não interagiu com a gente lá no início da nossa conversa, tá? Obrigado, Lucas, pelo convite. Agradeço por estar aqui com vocês. E quando o Lucas me falou do tema, né, eu pensei bastante sobre o que a gente poderia falar, né, dentro da ideia do que Jesus desfaria, né? E diante de muitas reflexões, eu caí em uma que eu já tive há algum tempo atrás com alguns colegas, né, alguns psicólogos também são cristãos, outros que não são. E aí eu caí no tema da inteligência emocional, né? Então, o título-chave aí, né? Então, o que Jesus desfaria, né? Seria a inteligência emocional, mas eu não quero propor aqui uma desconstrução da inteligência emocional, mas do conceito de inteligência emocional, do que se entende da inteligência emocional atualmente. Então, para isso eu vou explicar um pouquinho, né? Acho que a maioria já deve ter ouvido falar sobre inteligência emocional, pelo menos alguma vez na vida. É um tema que está super na moda, é um tema muito novo, muito moderno, e por isso mesmo, né, acredito que a maioria já ouviu falar sobre ele. Então, vou falar um pouquinho do histórico, tá, da inteligência emocional, só para contextualizar todo mundo. Tá? A inteligência emocional em si, na verdade, ela já é derivada de um outro saber. Vamos lá. Primeiro, vou falar sobre QI. Todo mundo sabe o que é QI, né? Já ouviu falar disso, não é quem indica, tá? Para sua oportunidade de emprego. QI significa coeficiente intelectual. E até mais ou menos os anos 80, a psicologia trabalhava com o conceito de inteligência ligado exclusivamente a QI, que era a capacidade da pessoa fazer raciocínios lógicos, compreensão acadêmica de leitura e escrita. Então, era muito ligada basicamente a português e matemática, né, o QI. E lá nos anos 80, um psicólogo, né, chamado Howard Gardner, ele fez algumas pesquisas, nos anos 80, hein, gente, lá nos anos 80. Ele fez uma pesquisa e descobriu, né, nessa pesquisa, que existiam algo além do QI, que são as inteligências múltiplas, né? E o que são essas inteligências múltiplas? É conhecimento matemático, conhecimento linguístico, conhecimento musical, conhecimento a inteligência corporal, que é a habilidade mais física, habilidades naturalistas, habilidades espaciais e por aí vai. Então ele ampliou o conceito de inteligência para além do QI. Isso foi muito aceito porque existiam pessoas que, quando ia medir o QI era baixo, mas a pessoa tinha um alto potencial naquilo que ela fazia, se não fosse algo ligado à matemática, português. Então, entendeu que a inteligência é muito mais do que o QI, existiam outras áreas, lá nos anos 80. Nos anos 90, então, um outro psicólogo, né, ele começou a desenvolver o conceito da inteligência emocional. Esse é o Daniel Goleman. Tá? E o que é a inteligência emocional dentro disso? Ele foi entender que a inteligência emocional ela era também uma dessas inteligências, entre as múltiplas, mas ela servia de base, como solo para todas as inteligências se desenvolverem. Se você tivesse emocionalmente desestabilizado, você poderia ser um ótimo matemático, mas provavelmente você teria mais chance de errar. Se você tivesse com as suas emoções desestabilizadas, você poderia ser um ótimo atleta, né, com uma inteligência corporal muito boa, mas você poderia ter um desempenho ruim. Então ele começou a desenvolver a ideia de que a inteligência emocional é uma base que suporta as outras inteligências. E você precisaria então cuidar dessa base para que você conseguisse extrair o máximo das suas capacidades. Acontece que esse conceito, então, ele ganhou muito destaque. E desde então, o assunto tem sido discutido, lá dos anos 90 até aqui. Então, perceba que a inteligência emocional, né, o conceito, ela lá dos anos 90, derivada de uma ideia dos anos 80, mas ela não tem mais do que 30, 35 anos. Então, algo novo. E com isso, as pessoas começaram a buscar muito desse conhecimento para se autodesenvolver, para buscar um autoconhecimento, para buscar um crescimento pessoal. E com isso, as pessoas começaram a buscar livros, formação, curso intensivo, palestra, tudo conteúdo que desse a elas conhecimento para crescer pessoalmente nos seus relacionamentos, como pessoa, no seu autoconhecimento, no crescer no desenvolvimento profissional, nos relacionamentos familiares, relacionamentos com amigos, na sua motivação.
E essa busca, ela é uma busca que faz com que a pessoa olhe mais para si, dentro do potencial humano, né? Ela começa a olhar aquilo que o homem, né, pode fazer. Então, o conceito de inteligência emocional, ela lança luz às capacidades do homem, daquilo que o homem pode fazer. E ela ignora que o homem é limitado, que o homem ele não pode fazer tudo. Ela traz uma ideia de que o seu potencial ele é do tamanho do seu esforço. E as pessoas que buscam ser uma pessoa melhor acabam buscando, sabe, ser uma pessoa melhor, vencer vícios, ter bons relacionamentos. Tudo que a gente chama assim de ser uma boa pessoa começa a buscar o conhecimento em inteligência emocional. Eu fiz uma pequena pesquisa e eu joguei no Google inteligência emocional e comecei a procurar todos aqueles itens e em várias páginas para encontrar quando é que a inteligência emocional estava ligada à espiritualidade. E eu desafio você a fazer isso também aí e procurar. Eu desisti quando eu cheguei na página 15 no Google, porque ainda não tinha encontrado nada ligado à espiritualidade. Então, todos os conceitos ligados à inteligência emocional tá única e exclusivamente falando do homem como indivíduo promotor dessa inteligência emocional. Perceba aqui então que o conceito de inteligência emocional ele começa a ser algo mais antropocêntrico, quer dizer, colocando o homem como centro, o homem como modelo, o homem como promotor do sucesso. E ignora a espiritualidade e ignora a palavra de Deus. Então, a minha reflexão aqui para a gente conversar, então eu quero trazer nessa conversa inicial dar um panorama e que a gente vá conversando sobre isso. Não é um encontro aqui expositivo, eu não vou ficar aqui falando o tempo todo, eu vou fazer essa exposição inicial para despertar em você algumas reflexões e a gente vai conversando sobre isso. O meu ponto aqui o conceito de inteligência emocional afasta as pessoas da palavra de Deus, porque ela faz com que as pessoas busquem na sua própria força a capacidade para alcançar este ser melhor, né? Os livros e os saberes da inteligência emocional pregam. Tá? Para amarrar aqui, quero falar então um pouco para vocês quais são os pilares. A inteligência emocional ela trabalha com alguns pilares. Alguns teóricos vão falar de 4, outros vão falar de 5. Eu vou falar dos 5 para ficar mais completo. Tá? E ao longo da nossa conversa a gente vai falando um pouco mais deles. Então, a inteligência emocional diz que você primeiro deve ter autoconsciência. Autoconsciência é você ter autoconhecimento, você saber mais de si mesmo. Saber. Segundo pilar, você tem que ter autogerenciamento. É o autocontrole, domínio próprio. Terceiro pilar fala de motivação. É você conseguir ter energia, você gerar energia para você fazer as coisas. Você conseguir ser um propulsor, né, dos seus propósitos, dos seus projetos. O quarto fala de consciência social, né, que é você ter empatia, você conseguir se colocar no lugar do outro. E o quinto e último fala de gerenciamento das relações, que é você estabelecer relacionamentos mais saudáveis, respeitando o outro e conseguindo interagir bem com as pessoas. Esses são 5 pilares da inteligência emocional. E eu tenho certeza que enquanto eu falava esses 5, você já deve ter imaginado alguns conceitos que você já ouviu na igreja, na sua vida, seja ela longa ou curta, de conversão, de história de participação dentro da igreja, em que algum desses pilares foi te apresentado, foi trabalhado com você, sem ser falado inteligência emocional. Então, inteligência emocional é um conceito muito mais antigo. Né? A prática da inteligência emocional é muito mais antiga do que os últimos 35 anos. É algo antigo, algo que Jesus já ensinava, é algo que vários profetas do Velho Testamento já ensinavam, vários ensinamentos da Bíblia já ensinam. Mas as pessoas hoje buscam em livros que não têm mais do que 30 anos de idade para encontrar saberes que prometem mudar a vida delas para sempre. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre como o conceito de inteligência emocional, não a inteligência emocional em si, porque isso é algo que faz parte até do crescimento da vida do cristão, mas o conceito afastam as pessoas da palavra de Deus. E aí vocês fiquem à vontade para falar e a gente desenvolve o assunto.
O povo aqui é meio tímido, então tem que instigar mesmo para falar. O Peu já não é tímido, hein? O Peu gosta de falar. Eu já abri o microfone ali, já vi que. Já vi. Cara, eu não sou tímido, mas eu sou leigo, então eu vou só escutar. Não, mas olha, gente, eu escolhi esse tema justamente para que a gente pudesse falar dele abertamente, né? Assim, tentei ser menos técnico possível, fiz um panorama aqui, né? Para vocês terem liberdade de falar, né? Não se preocuparem sabe? Se preocuparem de questão. Eu não sei muito bem sobre emoções, eu não sei muito bem sobre psicologia. Não se preocupem sobre isso. Gostaria que vocês falassem principalmente sobre o que vocês acham sobre alguns aspectos. Primeiro, que é para provocar vocês, né? A inteligência emocional, então ela trabalha, por exemplo, eu falei dos 5 pilares, né? Então, quais são as características desses 5 pilares, né? Que eu descrevi. Então, assim, a habilidade de você se conhecer é o básico para você se converter, né? Porque, afinal de contas, se você não se reconhece como pecador, você nunca vai buscar conhecimento da palavra de Deus, você nunca vai buscar isso. Isso é o básico, né? Mas, quando a gente fala sobre autoconhecimento, as pessoas começam a ficar buscando testezinho na internet, procura psicólogo para fazer teste psicológico para se conhecer a sua personalidade, saber se ele tem temperamento X, temperamento Y. E aí eu pergunto, o que isso influencia na sua experiência, por exemplo, com Deus, no aspecto de autoconhecimento? Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer a ponto de saber se você reage de um jeito A, B ou C diante de determinado estímulo para poder conhecer a Deus? Para você se colocar diante de Deus, você precisa saber se você é, sei lá, dominante, se você é colérico, se você é fleumático, melancólico. Você precisa saber essas coisas para ter um relacionamento com Deus? Não. E aí? De forma nenhuma, eu creio que jamais. Porque o que Deus fala pra gente sobre o nosso coração, né? A gente tem que guardar o nosso coração, que dele provém todas as fontes da vida, né? E ali fala de várias, né? A gente ouve muitas vezes no EBD falar, quando fala de coração, tá falando de razão, sentimento, né? Razão e emoção. Tá falando não é só de coração cardio, não é só paixão. Tá falando muito do pensamento. Então, assim, a gente entender os nossos pensamentos, entender o que a gente pensa, ele tem que ter uma base. Porque eu posso pensar 1000 coisas. Se eu não tiver uma base para estabelecer meu pensamento, eu não vou entender se eu estou pensando algo certo ou se eu estou pensando algo errado. E quando nossa base é algo pautado aí pela sociedade humana, pela cultura humana, os valores cristãos ficam de lado. Porque hoje a gente vive uma sociedade que vende a ideia de que o importante é ser feliz. Né? Você tem que ser feliz, tem que buscar a sua felicidade. Segue seu coração. Segue seu coração. Né? E aí, se a gente segue o nosso coração assim, sem razão, né? Sem se conhecer, sem entender, a gente faz tanta besteira. E Deus chama a gente para prestar atenção no nosso comportamento. Fala, olha, vigia, né? Quando fala de autoconhecimento, né? Lá em Mateus, capítulo 5, quando Jesus está falando sobre dar a outra face, né? A gente pega muito o exemplo de dar a outra face, né? Como um comportamento passivo. Só que Jesus ele segue uma explicação de vários comportamentos que se seguem que não são nada passivos, são muito ativos, né? E que expressam uma pessoa que se conhece e entende o que ela pode fazer pelo outro. Fala, por exemplo, se você precisar, se alguém precisar que você caminhe 1 milha, caminhe 2, né? Se alguém estiver precisando, né, de uma vestimenta, dá sua túnica. Se você tem alguém que é um inimigo, né? Você não deve pagar, né, o ódio com ódio, mas sim você deve abençoar a vida do seu inimigo, você deve orar por essa pessoa, deve abençoar essa pessoa. Percebe? Se você tem um comportamento ruim com alguém, o que a Bíblia nos ensina você deve reconhecer que o seu sentimento em relação àquela pessoa é ruim, mas a sua atitude tem que ser boa. Aí cai na questão do arrependimento, né? Muita gente espera sentir alguma coisa para se arrepender, né? Tem que sentir.
eu não estou sentindo, né? E Vontade. isso é o primeiro conceito que a inteligência emocional ensina, que é a autoconsciência, cara. Você ter consciência de si mesmo. Fala, poxa, eu estou muito chateado, mas eu devo fazer isso. Né? Eu tenho que fazer, eu sei que eu estou chateado, mas devo fazer isso. E com uma leitura diligente ali da palavra de Deus, você não precisaria ler nenhum livro aí de autoajuda para poder saber disso. Uhum. Eu penso que. Eu acho que isso é um problema, na verdade, que está começando agora e está se estendendo. Uhum. Porque, por exemplo, assim, na virada, né, dos anos 2000, a gente via muito aquela teoria da prosperidade, né? Muitas igrejas. Ah, dê isso que você vai ser abençoado, dê isso que você vai ter um trabalho bom. Então, a busca das pessoas por bens materiais. Sim. Mas hoje, isso já não é mais moda, né? O que é moda hoje é a gente ouvir pregadores que vão falar, você vai ser, que pensam mais na questão do bem, né, mental da pessoa, né? Sim. Uhum. Exemplo disso, eu penso na questão do Dave Leonardo, né? Grande maioria das mensagens dele é voltada a essa área, né, do bem psicológico, né? Isso, das emoções. Então, acho Uhum. que esse lado da teoria da prosperidade já não é mais moda. O que é moda hoje é falar das emoções. A gente vê, tem um David Leonardo, tem um tal de Vitor, sei lá, também, alguma coisa. Fala que você tem o mesmo valor que Jesus, cara. É. Misericórdia. Então, eu acho que Uhum. essa é o mal de hoje, né? Porque teoria da prosperidade já é meio que cafona, né? É. Então, eu acho que a tendência é essa, Já né? figurinha marcada já, né? Uhum. Todo mundo. Porque a ideia da prosperidade trabalhou muito tempo realmente com a ideia de que você vale muito mais do que você imagina, né? E, e em cima disso, conseguia fazer com que as pessoas tivessem um movimento para buscar o mais, sempre buscar. E buscar sempre mais é um movimento infinito, né? E aí, quando você começa a mudar isso e fala assim, não, então começa a mudar, assim, não é que você não só vale mais do que isso, mas você também tem uma consciência muito limitada de você, aí você já inverte. Você faz com que a pessoa comece a buscar conhecimento para ela destravar, né? Tirar essas limitações, que aí a palavra-chave é crença limitante. Você vai tirar suas crenças limitantes que te amarram para você poder voar, né? E isso faz com que a Eu acho que pessoa. isso, Sim. eu acho que isso faz que a pessoa querer ser superior, parece, sabe? Certo ou errado, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que a Bíblia também, sabe, é um livro de autoajuda, sabe? E procurar, tipo, sobre você, não tá errado, mas, tipo assim, melhor do que procurar você ser melhor lendo a Bíblia, né? Porque a gente é um humano errado, né? Todo errado, né? Então, procurar sobre você mesmo, tá procurando fazer mais, tipo... Ai, como explicar? Você tá procurando no lugar errado, eu acho. Não tem livro de autoajuda, no lugar errado. Alguns livros podem ajudar, claro, né? Mas eu acho que a Bíblia é o lugar certo que a gente tem que procurar. Então, assim, o que eu quero trazer, então, nesse ponto buscar autoconhecimento não é errado. Buscar o autoconhecimento ignorando que a Bíblia te dá esse autoconhecimento é que é o equívoco. E acho que Jesus, se vivesse hoje, ele ia ser referência no assunto. Então, nós não teríamos espaço para saberes oportunistas para falar sobre autoconhecimento. Porque na época de Jesus, né, em que ele estava ali com os discípulos ensinando, né, eu falei Jesus estava vivo hoje, eu quis dizer isso, tá, gente? Quando eu falo, quis dizer assim, na época de Jesus. A glória de Deus, ele está lá, né,
Deus só cuidando para que a gente chegue bem lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, quando estava lá junto com os discípulos ensinando, Jesus era referência, as pessoas vinham até ele para falar, para aprender, para ouvir, né? Para ouvir Jesus falar. E se a gente pegar os ensinos de Jesus lá da época, hoje, eles são extremamente aplicáveis ainda nos dias de hoje, né? As pessoas podem negar Cristo quanto for, por mais ateu que elas sejam, mas a base da maioria das culturas, entre o que é certo e o que é errado, tem uma inspiração nos princípios bíblicos, né? Em qualquer país do mundo, matar é crime. E esse é um mandamento. Em vários países do mundo, até aqueles que são poligâmicos, o adultério é crime. Né? Então, a Bíblia é recheada de conhecimentos que a gente pode usar em paralelo. Como eu disse, a gente não pode descartar a palavra de Deus. Inteligência emocional é um conceito que, infelizmente, vai afastando a palavra de Deus. Os livros mais vendidos falam de inteligência emocional nos dias de hoje. Os livros mais vendidos, você colocar aí na pesquisa os 10 livros mais vendidos, qualquer lista, vai ter pelo menos 2 lá que falam sobre inteligência emocional. E a Bíblia está recheada desse assunto. Quando a gente vai ver, por exemplo, eu falei, né, só do primeiro pilar aí, né? Falei da autoconsciência. Se a gente vai falar do autogerenciamento, a gente vai se aprofundando cada vez mais na Bíblia, né? Porque quando a gente fala de autoconsciência, a gente está falando de identificar as suas emoções. Quando a gente fala de autogerenciamento, a gente já fala de controle das emoções. E aí entra, quando em Efésios lá fala, né, irai-vos, mas não pequeis. Quando Jesus mesmo diz, né, que quando você já olha para uma mulher, você já está pecando, quer dizer, você já está pensando, e antes a ideia de pensar só era tranquilo, né? Você só era pecado se você praticasse. Jesus já falou, não é só prática. O seu pensamento já é um ato pecaminoso. Você tem que começar a controlar aquilo que você pensa também, as suas emoções, né? Aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Em autogerenciamento tem a ver com adaptabilidade, que é você conseguir se colocar de forma equilibrada em diferentes lugares. Orientação para atingir meta, atingir objetivo. Quando Jesus fala para a gente, ó, vai lá, ide pregar para todas as criaturas da terra, nos confins do mundo, ele deu uma meta e ele deu um trabalho para ser feito. Então, trabalho, ide pregar. Mas para quem? Para todas as criaturas, todos os confins da terra. Então você tem uma orientação para um objetivo, isso é autogerenciamento. Então ele já te diz o que você tem que fazer, cabe a você se organizar para fazer isso. E dentro de autogerenciamento tem também visão positiva, né? Que é assim, você ser otimista, você acreditar que as coisas vão dar certo. Isso é fé, né? Você ter fé, você confiar que algo vai acontecer, mesmo que você não entenda. Né? Mas isso está escrito de maneiras diferentes e faz com que as pessoas busquem esse conhecimento longe da palavra de Deus. Faz com que as pessoas elas absorvam todo esse conhecimento, pratiquem todo esse conhecimento, e aí depois de um tempo que ela está conhecendo e praticando todo o conhecimento de inteligência emocional, ela se torna aquele indivíduo que a gente olha e fala assim, olha, fulano é tão bacana, só falta ser crente. O que falta para ser crente? O que define se alguém é crente ou não? É ser bom? É ser bacana? O que é? Me ajuda aí. O que vocês acham? O que define um crente? O que define um crente? Jesus. Jesus. Miltinho, o que define um cristão, Miltinho? Me ajuda aí, Miltinho. O que define um cristão? Olha, eu peguei Miltinho de calça curta. Miltinho, me ajuda aí. O que define um cristão? É aquele que crê em Jesus Cristo como único suficiente salvador de sua vida. E não apenas... Único e suficiente salvador, entendeu? Suficiente.
Se Jesus é suficiente, eu não precisaria de conhecimentos humanos para ser uma pessoa melhor. Boa. Né? Se Jesus é suficiente, eu não preciso de conhecimento humano para ser uma pessoa melhor. Agora, se eu dependo de conhecimento humano para ser uma pessoa melhor, Jesus está sendo insuficiente. É isso mesmo? Essa é uma perguntinha que essa pergunta é polêmica. Agora eu queria ver o que vocês acham disso. Porque assim, então, seguindo essa lógica bem objetiva aqui que eu estou trazendo, então, se eu me converto, eu então tenho Jesus na minha vida, certo? Né? Me converti e tenho Jesus na minha vida. Jesus é meu único e suficiente Salvador, então eu não preciso de mais ninguém. É isso? Para salvação, não, né, Balão? Para Uhum. salvação é através de Cristo Jesus mesmo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Agora, no quesito de que a gente não precise de mais ninguém, eu acredito que aí não cabe, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né, do amor ao próximo, de a gente carregar as cargas uns dos outros. Então, não sei se eu entendi errado, mas nesse sentido a gente tem que ter mesmo a comunhão com os irmãos em Cristo, como igreja, como corpo, né? O corpo de Cristo, e que é composto por vários membros, né? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa uns dos outros, mas não para salvação, mas sim para compor o corpo de Cristo, né? Ou para conviver aí a família, que é uma das bases da Bíblia, né? Também, né? De cristãos. Isso, Então, Miltinho. Você pegou o ponto, Miltinho. Então, a polêmica dessa minha pergunta gira em torno disso. Quando a gente fala, você não precisa de outro saber nenhum. A Bíblia é o único instrumento que você precisa. A pessoa fala, então se eu tenho só a Bíblia, então não preciso de mais nada. Então, se eu estiver doente, é só eu orar que tá tudo certo. Então, se eu me converter, eu tenho Jesus, Jesus é meu único suficiente Salvador, eu não preciso de mais ninguém para promover meu crescimento. Meu crescimento vem só através de Jesus. E não é bem por aí, porque Jesus mesmo ensina que a gente tem que se relacionar com as pessoas, a gente tem que estar junto com as pessoas. Jesus é o caminho para a salvação, como você bem colocou, meu time, né? Mas Jesus usa outras pessoas, Deus usa as pessoas para o nosso crescimento. Deus usa outros saberes para o nosso crescimento. O meu ponto sobre inteligência emocional é que o conceito de inteligência emocional afasta as pessoas da palavra de Deus. Mas não dizendo que o conceito de inteligência emocional em si seja ruim, seja falho, ou que ele seja antibíblico. Não é isso. Mas que provavelmente o conceito não existiria, porque a inteligência emocional está na Bíblia. A ideia, as práticas de inteligência emocional estão contidas na Bíblia. Ela faz parte das características do fruto do Espírito. E, afinal de contas, são características que um cristão deve ter, sim. Mas quando um cristão lê mais livros de autoajuda ligados à inteligência emocional do que a própria Bíblia, ele está caminhando no sentido errado. E quando você tem um conceito que tem um rótulo, né? Existe um conceito, inteligência emocional. As pessoas têm a tendência a buscar o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Não, eu vou lá, vou ler sobre inteligência emocional, vou aprender sobre isso para me tornar uma pessoa melhor. Então, a Bíblia ensina a gente tudo isso. Se você tiver uma base bíblica sólida, você vai ler esse conteúdo e vai aplicar com ainda mais eficiência, com ainda mais qualidade na sua vida, do que se você fizer apenas a leitura ou consumo desses materiais, de forma unicamente, de forma isolada, digamos assim, né? Para isso, trazer aqui alguns... para fechar um pouco nessa reflexão, quero trazer algumas questões aqui para vocês, tá? Ó. Quando a gente ainda vai falar dos outros pontos, a gente vai falar de motivação. Motivação é você ter um motivo para fazer alguma coisa, uma razão para fazer. E razão maior do que compartilhar aquilo que é bom, eu não conheço, né?
Porque quando a gente torce para um time, a gente briga com os outros para mostrar que o nosso time é melhor que o dele. Quando a gente a gente faz uma viagem, a gente quer contar tudo que a gente fez naquela viagem, que a viagem foi incrível. Então, tudo que é bom a gente quer compartilhar. Isso é a motivação que a gente tem, né, pautado pela inteligência emocional. Se a vida com Cristo é algo de bom na sua vida, é prazeroso, é sinal de que você está fazendo as coisas conforme o Senhor te instrui. Porque quando você está fazendo as coisas conforme o Senhor te instrui, à luz da palavra de Deus, mesmo na angústia, você vê alegria. Mesmo na luta, você vê alegria. E quando você está sempre alegre com aquilo, você quer contar para todo mundo. Você quer vender esse peixe para todo mundo. Então, isso é motivação. O outro pilar que a inteligência emocional traz é da consciência social. Né? Vai falar o quê? De empatia, que é você se colocar no lugar do outro. Uma das coisas que Jesus mais falou para a gente cuidar dos outros, para a gente estar junto com as pessoas. Jesus era extremamente empático, Jesus andava com aqueles que todo mundo desprezava. Esse é o exemplo maior, né? A empatia é um dos exemplos que Jesus mais deu, tem a ver com amor. Então, esse é um conceito que a inteligência emocional ensina e que está na Bíblia e é um dos conceitos que mais são encontrados na Bíblia, que é o amor, que é a empatia. Aí dentro ainda de consciência social, que esse é o quarto pilar da inteligência emocional, tem a consciência organizacional, que é o sentido de fazer parte de algo maior. Fazer parte do corpo. Quando a gente diz isso, fazer parte do corpo, todo mundo já ouviu isso dentro da igreja. E você, eu, nós somos a igreja, nós fazemos parte do corpo. Tá lá em Efésios, lá falando sobre, né, o corpo, né? Um é a cabeça, outros são os membros. Nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte de algo muito maior. Então, isso é a consciência social. Eu estou engajado, eu estou inserido em algo que é muito maior do que eu. Eu sozinho, eu sou uma coisa, mas eu junto, nós somos muito mais. E aí o último pilar, né, que é o quinto, né, fala sobre gerenciamento, né, das relações, sobre o relacionar-se. Aí a Bíblia está recheada. A Bíblia tem mais de 60 mandamentos que falam sobre, mais de 60 citações aos mandamentos mútuos, né, que é aquele que fala sobre uns aos outros, né? Toda vez que a Bíblia fala sobre uns aos outros, né, são chamados mandamentos mútuos, né? E isso é sempre em relação a alguém, né? É você influenciando alguém, né? Você animando alguém, motivando alguém, é você fazendo mentoria, fazendo auxílio a alguém, que é a ideia do discípulo e o discipulador. Você gerenciar conflitos é algo que a Bíblia ensina, que você tem que ir lá, você e o seu irmão resolver um problema. Se vocês dois sozinhos não conseguirem resolver o problema, aí você leva para o pastor. Então, assim, existem orientações de resolução de conflito que a Bíblia já traz, e é um conceito da inteligência emocional. E a liderança, o papel de inspirar os seus liderados, era o que Jesus fazia, que Jesus ensinou a Paulo fazer, os apóstolos fazerem, todo mundo que se inspirou ali na história deles aprendeu a fazer, que é inspirar as pessoas. Então veja, o conceito de inteligência emocional, ele é semelhante a um monte de conceitos que já existem na Bíblia. Mas ele sozinho, ele vende livros que não falam de Bíblia e promovem mudança. Antigamente, as pessoas queriam mudar, vencer vícios, elas buscavam a palavra de Deus, buscavam a igreja, buscavam ter comunhão com cristãos. As pessoas viam alguém que era diferente e falavam, poxa, cara, você é diferente, o que acontece? E o cara podia falar, olha, eu sou cristão, eu frequento a igreja, é assim, quer ir lá comigo, vamos lá, vou estudar a Bíblia com você. Hoje a pessoa ela percebe uma mudança, ela quer ser diferente, puxa, aquele cara, me inspiro nele, aquele cara é bacana, vou comprar um livro para ser como aquele cara. E já tem um livro que ensina tudo isso, né? Eles podem andar juntos, né? Mas o que tem acontecido é que a Bíblia está ficando de lado e os livros de autoajuda estão ocupando as cabeceiras, as prateleiras, né? E a cabeça das pessoas.
Certo, seu Lucas? Certo, Balão. Então, assim, então, para encerrar, então, eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente fechar, Diga-me, então, com chave de ouro. diga-me. Jesus desfaria inteligência emocional? Você vai ter que responder em menos de 1 minuto. Sim. Jesus desfaria o conceito de inteligência emocional. Ele manteria os princípios, mas ele tiraria esse rótulo, porque o rótulo afasta as pessoas do pacote que inclui a fé. A inteligência emocional não inclui. Beleza, Balão? Quero agradecer, então, seu devocional aqui, né, dessa noite. Acho que foi bênção. Creio que todo mundo aqui entendeu. Se alguém tem alguma pergunta, né? Alguém também tem alguma pergunta para acrescentar aqui, para somar? Pergunta não, Lucas, mas eu até queria compartilhar, né? Uma amiga minha mandou um link esses dias sobre uma live do Paulo Vieira. E nessa live, um dos conceitos dele, ele falava até a questão de princípios bíblicos mesmo, até do dízimo, que para ele funcionava inclusive em algum momento ali, alguma das pessoas comentou sobre isso, e ele rebateu que para ele funcionava, se para outros não funcionava, fica à vontade também. Mas, pelo que eu percebi, o Paulo Vieira acho que é um dos, se não o maior coaching aí, né, do Brasil, os princípios bíblicos que eles se aplicam, né, e eu já tive a oportunidade também de ver outros, até mesmo ao vivo, e muitos dos princípios bíblicos são aplicados. Eu acredito que é mais uma consultoria bíblica, vamos dizer assim, além da autoajuda, eles acabam incluindo alguns pontos bíblicos e expondo isso, e de alguma maneira talvez consigam até evangelizar, né, nesse sentido, quando eles têm alguma oportunidade. Então, queria pôr mais essa questão dessa observação, que não sei se nem todos os coachings dá para você colocar como levar a sério, né? Mas eu acho que tem alguns que têm uns princípios legais de conceitos aí para você, para o seu crescimento, né? Não sei se isso tem a ver, e o Balão acho que pode explicar melhor nesse sentido, mas a gente já tinha trocado algumas ideias sobre isso há alguns meses, acho que o ano passado a gente falou sobre isso, né, Balão? Isso. E hoje em dia eu vejo muitos cristãos aí, já vi até questão de pastor mesmo sendo coaching aí para poder orientar melhor as pessoas. Então, sim, eu acho que são princípios, depende do princípio aplicado, eu acredito que seja uma questão boa aí para você, né, ter essa, como é que eu posso dizer? Ter esse conceito, né, nossa, fugiu o nome agora. Fugiu. Mas eu acho que seria válido no sentido de evangelismo, né, de ajudar ao próximo com princípios bíblicos. Como o Milton falou, né, o Paulo Vieira, ele é cristão, né, ele é cristão evangélico, tá, ele é cristão protestante, né, ele não fala isso tão abertamente porque ele tem um trabalho, ele tenta não gerar confusão, mas ele é um cristão, e muito do trabalho dele é mesmo, ele coloca mesmo muito, e ele é sim o maior coaching do Brasil, embora outros coachings se intitulem o maior coaching do Brasil, Paulo Vieira é o maior e o mais antigo, porque ele é coaching desde que coaching não estava na moda, né? Então ele realmente é um cara sério, né, dentro do trabalho, né, do que um coaching deveria fazer, né, ele é um cara sério, e por ser o maior, ele acaba inspirando, né, e influenciando outros. Nos últimos anos surgiu o conceito de inteligência espiritual,
que desenvolve o conceito de inteligência emocional dentro de princípios espirituais, não bíblicos, espirituais. E aí vários coaches acabam absorvendo o conceito de inteligência espiritual. A gente olhando parece que está falando de Bíblia, e não está, né? Porque envolve outras questões de outras religiões, né? Mas, enfim, o fato é que o Paulo Vieira, ele realmente traz muito do conceito da Bíblia, é um exemplo para a gente observar como trabalhar as duas coisas juntas, né? Porque é possível. O que a gente não pode cair eu vou usar um palavrão aqui, que eu não sei se a maioria sabe o que significa, mas eu explico, que a gente não pode cair num sincretismo desorganizado, né? Sincretismo é quando você junta um ou mais com saberes em uma única direção. Então, quando você começa a trazer a ciência para enriquecer a religião, você está promovendo um sincretismo. Isso é o que acontece atualmente. A ciência tem começado a ter abertura dentro da religião, né? Antigamente, depressão, por exemplo, era visto como problema de fé, problema espiritual. Hoje já é sabido que é uma doença, que é algo que precisa ser tratado. E compartilhar essa luta, por exemplo, como o exemplo que eu estou trazendo aqui da depressão, compartilhar essa luta da igreja, né, da fé, da Bíblia, com a psicologia, isso é um exemplo de sincretismo. Acontece que, quando o sincretismo ele é desorganizado, a ciência ela se torna prioridade e não um auxílio para a espiritualidade, para a fé. Então, a religião, quando eu falo aqui, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus tem que ser a prioridade. E outros instrumentos do saber humano, que é bênção de Deus também, devem ser instrumento, ferramenta de apoio. Quando essa ferramenta de apoio se torna prioridade, e a religião e a espiritualidade se torna o instrumento, aí o sincretismo perdeu, ele ficou desorganizado, aí é uma bagunça, que é mais ou menos o que acontece com o sincretismo religioso no Brasil, que é uma bagunça, é uma mistureba que a gente não sabe onde começa e onde termina. Isso aí, meu time. Espero ter conseguido explanar, né, a questão. Mas Paulo Vieira, de fato, é uma referência positiva. Bom, então eu agradeço então ao Balão pela reflexão. Como já disse, né, acho que foi bênção, todos entenderam, e além, acima de tudo, né, é um tema bem atual, é um tema que creio eu que está regendo aí por um bom tempo e vai reger mais ainda o pensamento de muitas pessoas aí no ambiente cristão. Então, que nós possamos ter nosso foco em Jesus e o que a Bíblia nos diz, né, que nem o Balão comentou. Então, eu